você. Eu falei, mas como é que pode? Parece que ela gosta de mim mesmo, Porque né? o trauma é isso, é um E é- evento que teve muito impacto emocional, inesperado, né? E geralmente negativo. Então você teve essas três coisas, né? Inesperado. E é de verdade, eu não falo, eu tenho mesmo. E aí é interessante, Pânico. ó, aí é interessante, porque todo mundo tem uma fobia de alguma coisa. Juliano, não é só da barata, é trovão também. A gente sofre aqui. A gente sofre quando chove, aquela coisa, trovão, aí sai correndo. Não, o trovão é uma brincadeira, mas Não, a barata é sério, de ó, verdade. tem gente que paralisa por algumas coisas, né? A minha esposa, por exemplo, tem aquela é taturana que chama? Aquele bichinho que Taturana. queima? É taturana? Não, Sim. tava tentando lembrar aqui. Cara, e ela consegue detectar aquilo com um olhar de uma forma impressionante. Ah, ali tem coqueiro, perto de coqueiro. Assim. Uma vez a gente plantou um coqueiro em casa, no jardim, coisa mais linda do mundo. Depois um dia eu cheguei e não tinha coqueiro mais. Ela ficou com tanto tranco que ela arrancou a grama e mandou pôr pedra. Porque ela tinha pavor daquilo. Sabe? Sim. Falei, poxa, é um negócio que não dá pra tratar, na verdade. Então tem isso. Você reprograma a mente pra não ter medo. Dá para tratar. Porque assim, quando a pessoa sofre um trauma com esses insetos, animais, que geralmente é na infância, a proporção que ela dá para aquilo é muito maior do que a real. Então, por exemplo, uma criança, quando ela olha para a gente é como um gigante para ela. Porque ela é pequena e nós somos grandes. Então, a mesma coisa, às vezes o animal é pequeno, mas na imaginação dela ficou gravado, ficou registrado um bicho enorme, horroroso, Sim. bem mais assustador do que ele realmente é. É aquele registro que precisa ser mudado. Aí Poxa, com a PNL. que interessante isso. Tá, e tem casos que a pessoa chega e fala, olha, o meu medo é disso, ou o meu problema é aquele, mas tem algum caso que vocês precisam descobrir? Sim, a gente Tem. pode fazer também a regressão, né? Não sei se você já ouviu falar. Eu ia te Regressão. perguntar, eu fiquei com medo de falar, de perguntar, ela falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, a regressão é uma espécie de hipnose. Ah, A regressão. Então, às vezes, ficam memórias recalcadas, porque é uma estratégia do nosso subconsciente. Quando tem uma memória de muita dor, para nos proteger, ele recalca. E aquela memória você não consegue acessar ela conscientemente. E às vezes como se fosse uma caixinha fechada, é que uma você caixinha deixa ali preta. dentro da... Exato. Entendi. E aí, na regressão, se a pessoa estiver emocionalmente preparada, porque o nosso inconsciente ele é sábio, ele não vai te mandar uma memória que você não esteja preparado para receber. Certo. Ela recebe. Ela se sente confortável, segura, e aí ela consegue acessar. Às vezes ela tem um bloqueio, ela não sabe por quê, de onde veio, e é uma memória recalcada. Entendi. Você que está chegando agora, doutora, a partir de agora a gente está pelo YouTube também, sem problemas, né? Claro sem que problema. não, Então tá bom. A gente imagina. estava com dificuldade para colocar aqui. Não tá aparecendo um pouquinho da sua beleza? careca só, Juliano, mas não tem problema algum, tá? tem problema. Ó, você que está acompanhando a gente pelo YouTube do Grupo Pinga Fogo, agora sim nós entramos e saímos do YouTube, né? Por uma falha minha, vocês me perdoem, tá bom? Mas já Mais estamos uma, de né? volta. Mais uma. Ah, poxa, não fale isso. Não, o primeiro é de hoje, mas tem como tivemos ontem reprogramar, também, né? reprogramar a mente de chefe? Não. Ó, é o seguinte, nós estamos recebendo aqui a Ellen e o Cláudio também, eles são do Iluminar, o Instituto de Desenvolvimento Humano, é aqui da cidade de Maringá, e nós estamos falando sobre a hipnose, e você que está chegando agora pelo YouTube, é um assunto sensacional, já tô meio amarradão aí, eu confesso para vocês, estou amarradão nessa história, porque assim, ó, às vezes nós não damos muita bola para algumas coisas que vivemos, e tem aquela coisa de acumular sentimentos, acumular experiências, às vezes negativas, traumáticas e tal. E isso, em algum momento, o cérebro fala, peraí, chega. Tem isso? Com certeza. A nossa mente e o nosso corpo estão conectados. Então, tudo que a gente não trata na mente reflete no corpo, aonde aparecem as doenças psicossomáticas. Então, hoje em dia, muitas doenças, estão ligadas, por exemplo, a estresse. Então, você vai vivendo aquela situação, vai acumulando, vai guardando, e aquilo vai somatizar no seu corpo. Ou em forma de, às vezes, diabetes, desenvolve diabetes, problemas cardiovasculares, insônia, enxaqueca, queda de cabelo, problemas de pele, alergias também estão relacionadas,
O próprio vitiligo está relacionado também com a questão emocional. Então, tudo isso, se a gente não trata, é a mesma coisa de você sentir uma dor e ficar negligenciando essa dor. É o teu corpo te avisando que tem alguma coisa errada. Entendi. Então, um problema emocional como ansiedade, depressão, ou mesmo pânico, né, que a pessoa possa ter, se ela está sabendo que ela está tendo aquilo e ela está negligenciando, aquilo pode potencializar e se transformar numa doença. Poxa, interessantíssimo isso. E eu vi aqui, até estou com o material de vocês aqui, uma turma, por exemplo, e vocês falaram sobre o treinamento. Como é que é isso? Tá? Vocês treinam o quê? Como que é feito esse treinamento? É para a pessoa trabalhar na área? Não, é para a pessoa desenvolver melhor a mente, é isso? Desenvolver, exatamente. É um treinamento de impacto emocional, a gente fala. Por quê? Porque no treinamento ele é baseado em exercícios, em vivências. A gente tem a parte teórica, onde a gente fundamenta com neurociência, com PNL, para a pessoa entender o processo que ela vai viver. Para ela não ver que é um achismo. Isso. Hélio e Cláudia inventaram Exato. isso aqui. Não, tá ali a base para isso tudo, Uma né? base científica, né? Para ela ver que, por exemplo, os exercícios que ela faz não foram inventados por nós. A gente fez muito treinamento fora daqui. A maioria deles em São Paulo. Então, a Entendi. gente pegou todo esse know-how e trouxe para cá, para Maringá. Então, é Bacana. programação neurolinguística, hematologia, gestalt terapia, constelações sistêmicas, todas as vivências dessas metodologias que a gente usa no treinamento. Então, é imersão, ou seja, o dia inteiro, né? Porque tem todo um fundamento. É como o nosso cérebro aprende. Se a gente ficar dando cortes, interrupções, a pessoa é como se ela se poluísse no meio do processo. Tá. Então, ela vai para casa, ela volta à rotina dela e depois volta. Aí fica um processo... Nesse gap, nesse intervalo aí, pode ter... Exato. Complica todo um andamento que vocês estavam no treinamento, é Exato. isso? E aí, como ela fica o dia inteiro, ela fica desconectada do mundo, vivendo aquela realidade. Então, temos o Open, que é um treinamento que foi feito agora sábado. É um dia só, uma imersão de um dia. Ele começou 9 horas da manhã e, para você ter uma ideia, terminou 11 horas da noite. Caramba, Só que as pessoas não vêem a hora passar. entendi. Porque ele é dinâmico, ele é interativo. Então, você está sempre envolvido em alguma Na atividade. verdade, você está se redescobrindo, né? Ou se Exato. tá descobrindo a si mesmo, né? Sim. E aí a pessoa vai no embalo, vai se animando com isso, né? Sim, o próprio grupo, né, cria uma energia positiva. Você aprende muito com as experiências das pessoas que estão ali. É maravilhoso. E a conexão que existe também entre o grupo, que eles saem como se fossem amigos de infância e se Que conheceram legal. ali. Que legal. E vocês percebem a mudança da pessoa? Sim. Por exemplo, como chega e como sai? É Nossa, nítido isso? Demais, demais. E os testemunhos que a gente recebe? Nossa, demais. As transformações que a pessoa tem na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira. É maravilhoso. Pessoa negativa demais. Tem como ter. Porque a gente conheceu uma pessoa, né, Laura? Nós conhecemos uma pessoa em comum que muito assim, nada dá certo, sempre reclama, alguma coisa assim. Isso atrai de alguma certa forma? Tá com a dor. Sempre, hoje, até Dor, né? a gente entrava no local que ela estava e já sabia que a pessoa ia falar assim, hoje está doendo isso. Aí você Cada fala, dia é uma não, dor. eu tô com dor de cabeça. Não, mas é que você não tem a minha dor. Sim. Isso aí a pessoa vai acumulando, tem como? Sim. Ou não tem solução? Não, isso aí não tem solução, Márcio. É um padrão de comportamento que ela adquiriu. Ela já está num condicionamento negativo. Entendi. Ela precisa mudar isso. É claro que não vai ser do dia para a noite, porque ela levou anos para criar esse condicionamento que ela está. Mas tem sim, se ela quiser, ela consegue mudar. E você falou da questão da atração. A gente trabalha também com a física quântica. Então é super real essa questão da atração, porque você vibra. Nós somos energia. Nós somos feitos de células, de moléculas que têm átomos e dentro do átomo tem energia. Então a nossa energia, ela reverbera no universo. A vibração que você tem é a vibração que você atrai. A gente tem energia eletromagnética. Então a gente emana e atrai. Então se você fica focado no negativo,
é o negativo que você vai atrair para você. Se você fica focado em doença, é doença que você vai atrair. Cara, que aula, hein, Juliano? Então, Interessante, e hoje a gente, sei lá, a gente convive muito com isso, né? Muitas pessoas assim, né? Com essa negatividade, que nem eu mencionei aí, aquele sentimento de inferioridade. Tudo que vai fazer não vai dar certo, não, esquece, não é legal. Sempre você vê a perfeição ou tudo dá certo para outros e para você a coisa não vai. E é justamente isso, o negativo atrai o negativo. Sim, Tem como treinar essa mente para começar a pensar diferente. sim. Começar a acreditar que tudo pode dar certo. Sim, porque na nossa vida, nada é 100% positivo ou negativo. Não é perfeito. Sim. Exato. Só que aonde que está o teu foco? Às vezes acontecem 10 coisas boas e 2 ruins. Aí você dá uma proporção enorme para aquelas 2, esquece. Que tem Então, coisa então a gente percebe muito A isso. pessoa pensa negativo. Tem tanta coisa boa ali no entorno dela o tempo todo Sim. e ela gasta toda a energia dela com uma coisa que às vezes você olha e fala, meu Deus, mas é tão pequeno isso. Sim, E não dá valor para tantas coisas boas. sim, com certeza. Mas cuidado, porque daí a gente pode agarrar uma raiva da pessoa também. A gente começa a ter É isso aquele também. caso da pessoa tem tudo e reclama da vida. É bem isso, né? Né? Então, Aí essa pessoa vê outra pessoa, a história, a vida da outra pessoa, ela vai parar de... Entendeu? Reclama, acha uma coisinha assim pra... Já cria um caso Pra todo. reclamar. Tá, mas Faz agora, tempestade no copo d'água. agora uma pergunta para não fugir muito dessa nossa linha aqui. Da onde que veio a ideia da pessoa comer cebola achando que é maçã? Não tinha Porque, isso? assim, Ah, quando- mas isso. Tem isso? Tem isso. Eu tô achando que é coisa do Padre Quevedo, tá vendo? Existe isso. O hipnotizador, primeiro assim, uma coisa que a televisão não mostra é que é feito o que a gente chama de pré-talk, né? Então, o hipnotizador, ele primeiro, lá nos bastidores, Ele sabe quem é a ele, pessoa. ele procura as mais sugestionáveis, ele conversa com a pessoa, ele faz uma sequência de sugestões onde ela vai respondendo. E cada vez que ela responde a uma sugestão, ela fica mais suscetível ainda à próxima. Aí depois, no palco, ele faz uma preparação fora. Aí no palco, ele pode sim colocar uma sugestão de que ela está comendo uma maçã e ela comeu uma cebola, tranquilamente. Nem Isso aí. chora. Então isso é Tranquilamente. possível, É é? possível. Chora. E não é combinado, não. Por exemplo, Não. ele tem uma noção prévia de quem é a pessoa, Aham. só que não é combinado aquilo. Não precisa ser combinado. É possível. Acha. É possível. Só que essas sugestões de entretenimento, por exemplo, você agora é um urubu. Você vai começar a agir como se fosse um. Aham. Essas sugestões, elas duram pouco. Certo. Mas naquele momento, a pessoa acredita mesmo que é. Que é Agora, a questão é, qual o propósito disso? entreter só. Entreter. Porque não... Agora, essa questão da cebola, por exemplo, daria pra fazer uma sessão dessa quando você vai no mercado e fala assim, viu, comprar cebola achando que é carne. Porque a carne tá muito cara, né? A cebola é bem mais barata. Tá comendo É agora verdade. 1 quilo de picanha. Faz uma cebola assada e acha que é uma picanha. Ah, sim. Como é que é? Pode falar, Oi, Cláudio. oi, oi, tô chegando. Na área profissional, interfere bastante, porque é como se fosse uma folha de sulfite o ser humano. De um lado, tu escreve a tua vida pessoal desde que tu nasceu. Certo. Depois, do outro lado, você começa a escrever tua vida profissional, que você vai ter que se dedicar a alguma coisa na sua vida para fazer sentido, para ter um propósito, um significado. Certo. Você vê que tem pessoas que não conseguem se dar bem no trabalho, em Sim, nenhum lugar nenhum. sim. Porque o lado pessoal dela não está totalmente arrumado, ajeitado, Alinhado. alinhadinho com o Entendi. que ela quer. Qual o propósito? Qual o seu propósito? Qual o seu significado? O que te movimenta nessa terra? Compreende? Então, nos treinamentos, quando a gente começa a mexer com o lado... treinamento vai mexer com o lado pessoal. As pessoas saem de lá, elas viram... encarregados de empresa, os caras começam a faturar 30%, 40% a mais. As empresas que entram lá faturam mais. Eu tenho provas de pessoas que começaram comigo com 4, 5 colaboradores e hoje tem 60 colaboradores. Porque virou a chavinha. Porque a gente faz mentoria empresarial. Então, como eu trabalho na área de comercial há mais de 32 anos,
eu mexo com essa linha do quê? Da sugestão para o empresário do que ele possa ter uma visão diferente, uma percepção de vida diferente da onde ele quer chegar. Compreende? Entendi. Então, eu uso as ferramentas também para as pessoas progredirem. Nós estamos ali... Você potencializa a Nós pessoa. estamos ali para ajudar as pessoas a serem poderosas internamente, empoderadas, corajosas. Elas passam por vivências que são assim que elas falam, não, eu não vou fazer isso não. Aí vai lá e faz. Poxa, eu sai consegui. de lá, sabe, 3 vezes mais empoderada. Agora ninguém me segura, sabe? Porque isso é interessante, porque às vezes a gente se auto-sabota, né? Ah, não, eu não consigo. Ah, Tem não, eu não 10 posso. Eu não... sabotadores dentro de cada um de nós aqui, existem 10 sabotadores, mas ela te explica melhor. A entrevista é dela. Agora eu quero saber. Não, mas não é verdade? A gente não tem esse poder de se auto-sabotar, né? Sim. Ah, não, eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir. Eu não... É porque, primeiro, né, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, ele usa cerca de 30% da nossa energia. E o nosso cérebro ele está preocupado em nos manter vivos, em segurar a nossa sobrevivência. E para isso ele precisa economizar energia. Então tudo que você quer fazer de diferente na sua vida, qualquer mudança que você queira implementar, você vai ter que despender uma energia maior. E o cérebro não quer. Então todo hábito que você quer desenvolver em você, ou algum que você já tenha, que já está no seu automático que você quer parar, ele sempre vai falar para você ficar no mesmo lugar. Por uma questão de autossobrevivência. Entendi. A gente que precisa ter consciência disso e superar isso com a nossa força de vontade, repetição, disciplina. Mas dá para sair dessa E condição de foco. refém do cérebro, então? Com certeza, com certeza. Assumir o controle, né? Tem até uma frase do Carl Jung que fala assim: enquanto você não tiver consciência, o seu inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Poxa, interessante, profundo isso aí. Sim, porque a gente precisa colocar luz nos padrões de comportamentos inconscientes que a gente tem, nos padrões de comportamentos autossabotadores que a gente tem, e se eles estão levando a gente aonde a gente quer chegar. Então, esse papo de que eu tenho que pensar que eu posso, eu consigo, não é só conversa, não. A gente tem que pensar desse jeito, que a gente pode mesmo. Tem que pensar, sentir e agir. Não adianta só pensar. Tem até pessoas que falam assim, eu penso tão positivamente, eu sou tão positiva. Mas na hora de colocar em prática. E dá tudo errado na minha vida. Só que lá no fundo, você acredita que aquela coisa que você está pensando positivamente vai acontecer? Porque é o que você acredita que vai acontecer. Entendi. Aí no começo, por exemplo, mas eu quero ser mais autoconfiante. Eu quero ser mais autoconfiante. Eu não acredito nisso. Por quê? Eu tive uma programação toda ferrada dos meus pais que colocavam a minha autoestima lá embaixo. Entendi. Como que eu faço isso? Bom, existem várias técnicas, como a gente falou aqui, a terapia, os treinamentos, que vai acelerar muito o teu processo. Mas no caso da autossugestão, falar coisas positivas para você mesmo, no começo vai parecer mentiroso. No começo você vai olhar no espelho, por exemplo, tem uma técnica, né, do espelho, vai olhar no espelho e vai falar assim, tudo que você quer ser no presente, como se você já fosse. Entendi. Aí vai parecer mentiroso. Só que depois de um certo número de vezes que você repete isso, você vai acreditando nisso. E vai mudando. Aí é nessa hora que as coisas começam a acontecer diferente. Quando tanto o seu estado emocional quanto os seus pensamentos estão alinhados. Entendi. Porque não adianta nada pensar positivo e sentir negativo. Sim, desconfiar do próprio sentimento, né? Aí eu quero, eu vou. Mas no fundo você está duvidando. Eu não vou, eu acho que eu não dou conta não e tal, né? Exato. Eu posso, mas na verdade eu Não sei se eu quero. eu acho que eu não posso, Eu não, quero cara. no programa do Juliano fazer uma entrevista ao vivo. Isso eu não dizia ali fora quando eu vi ele. E muito provavelmente ele vai chamar a Ellen para fazer uma entrevista ao vivo lá Aí, na TV, na TV, aí. ao vivo a cores. Aí, ó. Não, e tem um detalhe.
Nós estamos com algumas novidades. E a gente começou a perceber isso também, essa questão da positividade, né, Marcos? Sim, exato. Aqui no nosso meio, no nosso meio. Que às vezes a gente fala, poxa, mas não sei o quê. Algumas coisas não davam certo por essa negatividade. Exatamente. Fazer a barreira. Entendeu? Exato, exato. Aí você fala, mas como que hoje tem coisas que acontecem hoje que a gente não conseguia fazer antes, teoricamente? Por que não conseguia? Porque a gente não achava que não conseguia. Mas o negócio era muito maior e como que a gente não conseguia fazer o que a gente faz hoje? Exato, exato. E hoje faz muito melhor. Sim. E na vida da gente é assim, né? Na vida eu sempre tenho uma as pessoas falam até a filosofia de vida. Não, eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu digo isso em casa. Eu não perco energia com pouca coisa. Então assim, conversa, por exemplo. Tem alguém que tá chorando as pitangas. Eu não dou muita bola, porque eu não vou entrar nessa porque eu tenho tanta energia, não vou me ater nessa discussão, sabe, coisa de discussão. Você discutir com alguém que eu passo também. Isso, eu falo, poxa, a gente não tem tempo. Não é questão do tempo, é saco mesmo, paciência. Sim. Então, às vezes eu sinto assim que essas coisas elas podem como é que eu posso dizer? Me carregar demais, contaminar. Isso. Né? Então, eu acho que é uma forma de pensar para você se livrar disso aí. Da questão da positividade, bora para cima. O Cláudio falou algo ali fora que eu achei muito interessante. Aquela coisa de manhã, você acordar e falar, mais um dia. Falou, não, bora lá. Tem um dia inteiro aí, vamos ver o que eu vou fazer nesse dia, né? Depois de falar sextou, falar segundou. Eu tô acordando para ser alguém diferente. Segundou. Exatamente e sextou isso. não parou, porque sábado e domingo foi colocado esses dias assim no ser humano. De segunda a sexta você trabalha, sabe? Não existe isso. Se tu tiver que trabalhar sábado e domingo... Eu vou trabalhar. Quantos enfermeiros, médicos, bombeiros estão trabalhando? Radialistas. Quantos radialistas trabalham? Não, isso é verdade. Isso é verdade. O mais legal da positividade é o seguinte. Imagina que até você vendo um filme na televisão, porque a sua visão, ela em menos de 0, milésimos segundos, ela capta aquela imagem. Então, se tu está assistindo televisão e vê uma imagem forte, ou fica assistindo filme de terror, tu não tem pesadelo à noite? Sim. Ou até... O que acontece? O teu cérebro, ele é autossugestionável. Ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, às vezes, ele pega aquela imagem e transforma no teu subconsciente como se estivesse acontecendo. E tu acorda apavorado e não sabe o que é. Você está entendendo? Isso aí é que nem a sugestão que é colocada para você, te coloca, inclusive, para a negatividade. Sim. É o que você falou de ficar convivendo com pessoas que, infelizmente, Você fica se vitimizando. não agregam algo positivo para sua vida, pelo contrário, né? Então é isso que a gente às vezes tem que fazer, porque o ambiente, ele interfere muito no nosso comportamento. Exatamente isso. Você tem que se cercar de pessoas em volta de você que trabalham contigo, sendo todas elas... Que tenham o mesmo propósito. Isso. Não precisa ter os mesmos sonhos, mas o mesmo propósito. Como a gente se identifica, né? Exatamente. Como a gente se identifica, exatamente isso. Agora, voltando um pouquinho, agora há pouco, literalmente, ela falou agora há pouco sobre regressão. Como que funciona isso? Como que é o regressão? Eu vou acessar algumas coisas que pode ter traumatizado. Como que é isso? Abre um arquivo. Abre um arquivo. A regressão. Porque assim, eu estou fazendo uma pergunta do ponto de vista bem bobo, assim, que a gente sempre fala da referência da mídia, do entretenimento que a mídia traz, a hipnose como um entretenimento. Quando, na verdade, eu já vi pessoas se curando, se libertando de alguns sentimentos e tal, através desse processo de regressão, que é importantíssimo, né? Nossa, importantíssimo. Assim, se fosse dado a seriedade que a hipnose tem, a importância que ela tem, o poder de autocura que ela tem, não que ela vai curar a pessoa, mas ela vai ajudar a pessoa a se autocurar. Ela vai ensinar para a pessoa os caminhos para que ela se cure. Porque a gente não se adoece. Sim. A gente se adoece. Sim, é verdade. Se a gente pode se adoecer, a gente pode se curar. É esse o pressuposto. E a regressão, ela pode ser por idade, pode ser por emoção ou algum evento. Então, às vezes, aconteceu um evento traumático, a pessoa bloqueou. Ela não consegue lembrar.
muita coisa e ela precisa lembrar ou ela quer lembrar. Ela tem como voltar pela regressão e conseguir acessar, porque existe um fenômeno que acontece na hipnose, que é a hipermnésia. Então, você tem um poder maior de acessar memórias devido à concentração. Não tem a amnésia? Sim, você sim. esquece? Sim. A hipermnésia, você lembra muito mais do que o normal. Porque agora mesmo que a gente está em estado de alerta, a nossa mente está se dividindo o foco, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente tenta prestar atenção. Se passar alguém aqui, rapidamente o foco vai direcionar para lá. Isso. E a hipnose é reduzir esse foco ao máximo que a gente consegue para que você consiga acessar o seu mundo interior. Você fechar tipo uma cortininha para o externo, Exato. você vai entrar... Entrar dentro de você. Entendi. Vou contar um exemplo aqui. Vai lá, Cláudio, conta um exemplo aí. Tem um exemplo de um mentorado meu que ele largava o filho. Esse é o básico para poder entender. Ele largava o filho com a mulher porque ele não entrava para os filhinhos pequenos tomar injeção. Certo. Tá. Se ele faz isso, o que ele está causando no filho dele, mais velho de 3 anos? Meu pai, o meu herói, não me acompanhou e essa mulher me deu uma injeção. Aí eu peguei ele na sala de conveniência ali na frente do instituto. Falei, vamos lá, o filho dele ali. Tu gostaria que isso acontecesse com o teu filho quando ele fosse mais velho, ele largasse teu neto para tomar injeção sozinho e ele procurar a referência? Cadê a referência? O grande cara que fala que é forte, que fica comigo. Não quero. Eu fiz uma regressão ali, momentânea, descobrimos que ele teve esse processo dentro de um hospital, que ele foi tomar a injeção, e ele ficou com medo do médico, das pessoas que estavam ali. Eu levei ele até essa sala, adulto, pedi para ele olhar para ele pequeno, com 6 anos de idade, e falar para ele que ele estava ali, acompanhando ele, ajudando ele, dando força para ele. Dá um abraço nele agora. Ele deu um abraço no menino, nele mesmo, se despediu, se perdoou. 30 dias, mais ou menos 40 dias depois, ele foi com o filho dele, tirou foto, o filho dele no colo dele, tomando a injeçãozinha que Porque precisava tomar. cauterizou aquela feridinha aberta que estava lá no passado, em memória. Não tem ninguém, você não vai sofrer nada de anormal, que você está sofrendo risco de vida. Porém, o nosso subconsciente ele tem esse poder de te tirar dali, né? E acaba prejudicando o próprio filho dele. Sim. Ao momento que o filho dele, ele foi com o filho dele, Poxa. o menino não chorou. Tá vendo? O menininho de 3 anos não chorou. Para ele e para o menino foram, assim, quebramos esse bloqueio, essa barreira, essa crença limitante. Mas porque ele teve esse pequeno trauma numa sala de hospital, onde ele procurou e não tinha. Cara, que aula que nós estamos tendo aqui hoje. Que aula. Você ia falar alguma coisa? Não, tá show de bola, eu só tô prestando atenção, bicho. Porque a gente absorve muita coisa. Agora sim, eu tô na curiosidade, aí eu não sei se é da parte técnica, se for, vocês falam, isso aqui a gente não pode falar, porque é algo de conhecimento nosso. Mas você disse, eu levei ele lá e tal. Ele que diz isso, por exemplo, eu tenho algum trauma lá. Eu que chego a te dizer isso ou não? Você vai, nesse processo de regressão, você vai até encontrar onde é o problema. Porque tem gente que não gosta de tocar em alguns assuntos, né? Sim. Você pode tanto conversar comigo na hora da regressão, de olhos fechados, mas conversando comigo, como você pode ir ressignificando em silêncio. E aí a gente vai usando alguns códigos, né? Tipo, começa o processo, quando você terminar, levanta o dedo da mão direita. Aí você dá o código, porque você fez, dialogou com quem você tinha que dialogar, perdoou quem você tinha que perdoar. E aí você me dá o comando quando você terminar o processo interno, sozinho. Mas a maioria das pessoas conversa. Falam. Porque a gente sabe o que faz a gente sofrer, né? A gente sabe aquela gavetinha que a gente coloca lá, ó, esse assunto eu não vou mexer, Coloca mas debaixo do tapete, né? Isso. Então as pessoas
Poxa, que bacana isso. Ô, gente, agora eu quero algo muito importante de vocês. Vocês digam como encontrá-los, como achá-los, porque certamente não fomos só nós três, não. Tem uma galerinha aí que está nos ouvindo agora, nos assistindo também, pelas redes sociais de vocês aí. Um abraço para quem está aí, pessoal que está aqui com a gente no YouTube também. Como é que faz para achar vocês? Como é que faz para achar o Instituto Iluminar? O Instituto Iluminar está localizado na rua Nel Alves Martins, na avenida, né? Quer uma colinha? Eu tenho? Tô brincando. É que deu um tilt, assim, avenida ou rua, mas é rua. Rua. É Rua Nel Alves Martins, número 1058, sala 2, próximo ao Ministério do Trabalho. Certo. Telefone. É um lugar fácil de achar, viu, gente? Fácil de achar, próximo à Praça Rocha Pombo, Isso. né? Em sentido ali à Vila Operária, mas logo no começo, 2 quadras para cada praça, já é o Instituto. Telefone 991 21 6262. 991 21 6262. Isso. Nosso site, institutoiluminar.com.br. Redes sociais também, o mesmo endereço. E a minha rede social, onde eu posto diariamente dicas. E foi lá que eu te encontrei. Eu vi alguém, enfim, compartilhou algo nesse sentido. E aí eu comecei a ver, falei, poxa, eu preciso levar isso para o rádio. Porque legal. como a gente trabalha com a comunicação, eu falei, poxa, é um assunto que me interessou. E assim, como a gente tem um olhar, esse olhar da comunicação, né? Eu falei, poxa, se interessou a mim, vai interessar muita gente. Sim, né? Aqui no estúdio vocês têm 3 espectadores. Então, assim, vocês dois, assim, eu percebo pelos olhares. Então, pelas redes sociais, sua. Aí a minha rede social é Ellen com H e 2 L's, V Neves. Ellen V. Neves. Isso, e o Cláudio. Inclusive está ao vivo agora. Está ao vivo aqui com a gente, né? Cláudio Já Chibante. segui aqui. Como é que acha, Cláudia? Assim? A dele é Cláudio Chibante. Cláudio C-H-I. C-H-I. B-A-N-T-E. C-H-I, B-A-N-T-E. Que Cláudio chique, Chibante. né? Não é igual nós, Gomes. Mas assim, eu agradeço Imagina, muito, a gente Márcio, que porque agradece. assim, nessa pandemia, principalmente, né, nós estamos, graças a Deus, concluindo esse processo, esse ciclo, né? Estamos nos finalmente. Sim. Hoje eu tomei minha 2ª dose. Que legal, que legal. Nós recebemos hoje aqui o secretário de Estado da Saúde, mais cedo, esteve aqui na rádio, o Dr. Beto Preto, e nessa expectativa também, de que estamos partindo para uma outra... Isso, sem longe disso Vida tudo. nova. Vamos ter... Uma nova e boa fase. Vamos ter vacinas, enfim, isso aí, Sim. a revacinação por ano que vem está praticamente garantida e tal, mas estamos passando por esse período mais complicado. Sim, mas infelizmente... Oi, pode falar, desculpa. Mas Diga lá. uma pergunta que é o seguinte, para encerrar, sei lá, não sei se faz parte do quadro de vocês. Por que a gente lembra mais dos dias passados, quando você era mais jovem, do que você fazia? Hoje você esquece o negócio que você fez ontem. Tem isso, tem isso. Então, são as memórias emocionais, memórias que são carregadas de emoção, algum tipo de emoção, qualquer uma. Essas memórias são memórias de longo prazo. Essas a gente não esquece, porque tem um modelo da mente que se eu entrar aqui vai mais uns 30 minutos. Mas no modelo da mente, a nossa mente é dividida em inconsciente, subconsciente e consciente. Né? As memórias de curto prazo, elas ficam no 5% do consciente. Os outros 95% do nosso comportamento, das nossas decisões, de tudo que nós somos, é subconsciente e inconsciente. Pra você ter uma ideia. Olha aí. Então, as memórias de longo prazo, elas ficam nessa parte da mente. O tempo vai passar e eu nunca Não vou vai esquecer. esquecer. Tipo, uma surra que você levou lá quando era Da criança. mancada que eu levei da minha mãe lá. Você, madeira, foi um só. Essa não vou esquecer de interessante jeito isso aí. nenhum. Ele sempre fala isso. Eu acho que a primeiro maioria tem isso aí, beijo. né? Então A maioria aquilo que tem isso aí. é carregado de emoção. É isso? Emoção. É por isso que a gente usa. É por isso que a gente usa a emoção nos treinamentos. Entendi. A gente faz, através das vivências, a pessoa acessar a raiva, acessar o medo, acessar a tristeza, a alegria, o amor. Ela vai sentir no corpo, porque ela sentindo é um aprendizado de longo prazo. Que bacana isso. Interessante. E você falou aí algo interessante, aconteceu comigo domingo. Tem um determinado local
na igreja que eu frequento, que é o escritório da igreja, quando eu entro lá, eu sinto o cheiro da casa da minha avó quando eu era criança. Sim. Ó, que Sim. eu falei isso, o irmão olhou pra mim e falou: tá doido esse menino. Não, mas é isso. O cheiro da casa da minha avó, da minha falecida avó. Mesmo cheiro. Mas assim, daí. Não, mas aqui não usa produto nenhum. E não tem nada cheiro. a ver, né? Não tem cheiro. Não é cheiro químico de algum produto que você gosta. Não, é o cheiro emocional. Sei lá, é a lembrança, né? Aquilo que carregava. Eu lembro do meu avô, falecido avô. Então é isso. Lá, ó, de quando eu era criança. E faz tempo, porque eu era criança, né? faz tempo. E eu lembro, né? Sim, isso se chama âncora. Você ancora um sentido, que no caso é o olfato, a uma situação ou uma sensação, ou alguém, né? Que legal. Por exemplo, isso. você tem uma namorada e ela tem um perfume. Uhum. Todas as vezes que você sentir esse perfume, Vai lembrar. você vai lembrar dela. Ou aquele cheiro de pão caseiro. Também tem cheiro de vó, né? É verdade, é verdade. Cheiro de é verdade. pão caseiro. O perfume tem como apagar da memória algum cheiro? Fala, puxa, esse aqui eu lembro da outra namorada, é isso? Tá, deixa que quieto. trocar o nome, Deixa pô. quieto, deixa quieto. Os jingles que você usa, que vocês usam, Aham. os jingles, eles fazem isso. Ancoram. É, exatamente. Quando a isso. gente ouve aquela musiquinha lá do plantão É, da Globo, isso. já sabe que alguma coisa vai acontecer, uma coisa Exatamente muito isso. séria. É uma âncora ruim. É, isso aí é uma... Mas às vezes é boa a notícia, né? O avião Exato, Trade exato, Center. exato. Não, descobriu a cura do Covid, vai dar o Pois plantão. é, verdade? Não, Não, é da Globo é verdade. ruim, aqui da Transamérica é boa. É boa. É boa. Resolvido. Breaking news da CNN. Aí, não, brincadeira Só essa vou falar parte. um negócio, rapidinho. O governo, os municípios já têm autorização de usarem terapias convencionais nos postos de saúde. Tá? Em Curitiba já tem, como barra de axis, hipnose, isso tudo para ajudar as pessoas na parte mental mesmo. Porque o que ela ia falar tem um registro do que o Covid está deixando, que ninguém está vendo. Sim, porque os Deixa ela estragos que o Sim. Covid, Olha a muito que ela vai pandemia falar trouxe, agora, né? essa nova doença. Não só pela questão das pessoas que perderam os entes queridos, mas a questão psicológica, Verdade. totalmente abalada. Então, pessoas que desenvolveram o transtorno obsessivo compulsivo, que toquem alguma coisa, corre lavar a mão. Que fica o tempo todo com medo de ser infectado, ansiedade muito grande, cresceu muito o índice de ansiedade. Eu vivi isso no começo da pandemia. O pessoal que trabalha aqui sabe. Desesperado, assim. Sim. Tranquei meus filhos dentro de casa e saía e chegava em casa e jogava álcool, aquela Tomava coisa banho toda. de álcool. Isso. E não, é assim, e eu, de uma forma bem leve, mas tem gente que criou um trauma por isso. Sim, e assim, infelizmente, né, muitas vezes cai naquele ciclo dos remédios. Começam a tomar os psicofármacos, e aí para sair é complicado. Né? E tudo isso também gerou uma fobia social, que é o que o Cláudio estava falando, cresceu muito. Então, o distanciamento acabou fazendo com que as pessoas ficassem isoladas no seu mundo e evitassem contato com as outras pessoas, né? Então, hoje eu falo que uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que antigamente era uma coisa totalmente natural, é se relacionar pessoalmente com as pessoas. Bater um papo, né? Você vê que todo mundo só quer falar pelo WhatsApp? Verdade. A gente É. não liga quer. mais, tem preguiça. Não, a turma não sabe nem que o telefone liga, mas Exatamente. o cara não acha o ícone do telefone. mano. Exatamente. Mas eu, Ele serve para isso? viu? Mas Ele eu- faz tudo isso, inclusive faz Como que eu ligação. faço? E tem muito hoje. Os jovens, Se tu então. ligar, o cara desliga. Desliga, é verdade. Sim. Não Como é tá que eu acostumado. faço? Como é que atende isso? Isso eu não Como é que eu lembro. faço pra ligar? Você que disse que no celular da sua filha não tem o botão de ligar no início, na tela inicial? Eu falei, ué, mas cadê como é que faz pra ligar aqui lá, né? Ué, pai, no WhatsApp? Eu falei, não, mas pra ligação. ligar normal. Como? Eu falei, ó, pra ligar. E eu... A criança foi programada, Sim, parece sim. pra outra. né? Ninguém tem. E aquele mais Fazer a verdinho, rodinha né? lá, mas é isso, né? Então tá. Então, o avanço tecnológico ajudou muito, né, em vários sentidos, mas também ajudou a distanciar as pessoas. Isso E é a verdade. pandemia potencializou isso. E a gente é um ser relacional, a gente precisa
A gente precisa se relacionar, a gente é um ser social. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Ficar fechado no nosso Exato. mundinho não dá certo. Exato. Uma hora Onde vai que dar ruim, uma hora Você vai vai dar ficando ruim. sozinho, você vai indo pra baixo mesmo, né? Sim. É isso, né? E só Você pensa vai coisa ficando ruim. Né? distanciando. Né? Só pensa coisa ruim. A pessoa sozinha pensa e acaba praticando coisa ruim. Sim. Esse que é o detalhe. Aquele ditado é super verdadeiro, tá? Eu compactuo com isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. É bem isso. Bem isso. Quando a pessoa fica muito sozinha, muito sem ter o que fazer, o pensamento Aí direciona. aí comenta, por que fulano vai fazer isso? Ele é tão... né? Sim. Não- Ó, não tem tinha como- um Tem uma ouvinte. estatística que era para 2030, antes de acontecer alguma coisa com Covid. a Covid, que cerca de metade da população mundial, cerca de 4 bilhões, que até 2030 vai ter uns 8 bilhões, estariam com alguma síndrome de pânico, fobia, ansiedade e muitas Isso dessas... antes da pandemia. Bem antes, 2018. Quando chegou a pandemia, avançou, trouxe para 2025. Poxa vida, imagina E isso. isso é uma coisa muito feliz, porque ataca todo o teu estado de imunidade, a tua imunidade. Porque quando você tem medo e usa máscara e fica tendo toque, se limpando todo o tempo, a tua imunidade fica baixa, porque tuas células não crescem. Então, é um campo que eu e a Ellen é muito vasto. Entendi. O que a gente ensina para essas pessoas, o que a gente quer passar para essas pessoas, é que elas podem viver a vida delas com alegria. Por que tu tá toda hora me vendo aqui? Eu tô com um sorriso Sim, no né? rosto. Eu tô produzindo químicas no meu corpo que só desse movimento, como o teu cérebro não sabe o que está acontecendo, teu subconsciente, eu tô produzindo endorfina, tô produzindo várias Entendi. químicas no meu corpo boa. Então eu fico há um bom tempo, eu vou no barbeiro e fico lá. Eu preciso fazer essa prática, porque eu sou tão sisudo que as minhas rugas, a marca de expressão é de quem é sisudo Aí aqui, ó. só passando No botox. Ó, tem uma pergunta aqui, até o Ricardo falou, Marcelo, a E pergunta... o Botox é caro aí, bicho. Então... Ó, tem uma pergunta aqui, o Ricardo Araújo, aqui da Humaitá. Ele falou: quero fazer uma pergunta, é brincadeira, mas é séria. Eu consigo tratar através de uma hipnose ou de regressão para dar uma ajudinha, para eu dar uma diminuída na geladinha ou não? Porque eu gosto de tomar uma tem isso? É possível ou não? Pô, tem algum momento que eu aprendi a gostar tanto que eu posso diminuir? Se no fundo ele está querendo dizer que ele já está alcoólatra. Não é. Acho que não é esse ponto, né? Mas a gente que Quer gosta diminuir de... para o preço. Sim. Mas assim, tudo é possível se a pessoa quer, se ela está aberta a essa Entendi. mudança e ela quer essa mudança. Se de alguma forma esse hábito que ele adquiriu está atrapalhando ele na vida dele, às vezes na família. Dá e para ele- reprogramar isso? Sim, tem pessoas com vício que vai lá tratar. Por exemplo, interrompendo aí, tem pessoas que falam que, por exemplo, encontram no cigarro uma forma de relaxar. Sim. Dá para relaxar Se de eu outro Ela jeito? fala que ela quer, Se eu falar uma coisa. ela fala que ela quer sair, não, eu vou parar. Mas ela fala, não consigo, porque acontece algo ali meio que ela fica meio para baixo. Não, vou fumar um cigarro. Sabe o que relaxa no cigarro? Não são as químicas que tem dentro dele. Tanto que agora a moda é o cigarro eletrônico, Eletrônico, né? isso. Não são as químicas dentro dele, é a respiração que a pessoa faz naquele momento em que ela está fumando. É a respiração. É o ato de respirar diferente. Respirar profunda e lentamente. Primeiro, ela já associa o cigarro assim. O momento em que eu estou relaxando, eu estou fumando. Então, por exemplo, quem trabalha, eu vejo muito isso. Que quem trabalha dá aquela pausa, agora eu vou relaxar. Então, ela já associou com o relaxamento. Certo. Um momento em que ela está ali sem pensar em nada, tá? Então, de repente, ao invés de eu sair tranquila. para fumar, eu sair para respirar ali, Respirar. pronto, vai dar essa... Porque é a respiração que comunica o nosso coração ao nosso cérebro, que manda sinal para produzir ocitocina e dizer que para o nosso corpo que está tudo bem, que a gente está relaxado. E não faz mal respirar. Não. O cigarro faz mal. Ó, uma Você outra pode- pergunta. Pois não. Só concluindo, você Sim, por pode ver que a primeira coisa que muda, começa a perceber, a primeira coisa que muda em você quando você tem raiva, por exemplo, é a respiração. É verdade.
A pessoa fica mais... Ofegante. Né? Isso. A Carmen, lá do Santa Rosa. Oi, Carmen, beijo pra você. Ela disse assim, ó, quem tem problema pra dormir também trata. Sim. É? Sim, meditação. Olha aí. Meditação é um excelente remédio natural que faz o seu próprio cérebro produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e você consegue se livrar, às vezes, dos remédios, né? A pessoa, às vezes, toma remédio para dormir. E a pessoa Só fala que que não desliga, né? Sim. Fala assim, não desliga. Eu tento dormir, mas não consigo. Parece que o cérebro não desliga. Só que uma coisa que as pessoas têm que ter consciência é um treinamento. Então, ela condicionou o cérebro dela durante anos, às vezes, a se comportar dessa forma. Sim. Aí ela quer uma coisa imediata. Não é no estalar de dedos também. Não né? vai acontecer de imediato. Ela precisa treinar o cérebro dela a um novo condicionamento. Sim. Ficar mais relaxada na hora de dormir. Então, eu vejo que tem muita gente que toma os medicamentos. O medicamento ele vai te dar uma resposta rápida, porque você vai ter aquele hormônio do sono rápido, só que vai chegar uma hora que o teu cérebro vai se adaptar àquela química, ou você vai ter que aumentar a dose ou trocar o estímulo, e aquilo que está causando a sua insônia não está sendo tratado. Então, você está no paliativo. Sim. Né? Você está tratando um sintoma. Tapando o sol com a peneira. Tapando Isso, o sol bem com a isso. peneira. Então, para uma pessoa que quer realmente uma mudança, uma transformação de vida, ela precisa recondicionar a mente dela. Entendi. O Carvalho tá parabenizando aí, tá? O nosso papo, a nossa conversa. Tem um vídeo que mandou um áudio aqui, deixa eu Um ver. programa para poder ver vocês no meu celular, que antes estava vendo, agora não, eu fui pagar bastante coisa no meu celular. Ih, pagou Agora nós. eu tô Não tá achando vendo nós um lá. programa, ver no celular. Eu vou mandar o link pra Eu vou você. ficar aí mesmo na rádio. Mandar Tá o bom, coiso. Rosana. Vou mandar. Mandar o coiso. Mandar o negócio do coiso pra ela. Manda o coiso. Ô, Márcio, que isso? Eu tomo socialmente. O rapaz lá da bebida falando sim. aqui. Meu Deus. Boa tarde, gente. É a Carol Ponce, lá no Bar do Ponce. Estão ouvindo a gente lá. Valeu, obrigado, viu? Ô, Carol, obrigado pela audiência aí. Emerson Ferrioli, pessoal registrando a audiência conosco também aqui pelo nosso WhatsApp, tá? Como é que é? Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Bueno. Você falou agora há pouco da questão das pessoas. Quem que falou aqui das redes sociais? A gente estava falando aqui, né? Rede social e tal. Aí o Rodrigo falou assim: os tempos mudaram tanto que teve gente que conheceu a família recentemente por conta da paralisação do WhatsApp. Né? Foi aquele Parou o dia, WhatsApp. né, que ficou 6 horas, né, sem rede social. Rodrigo, obrigado. Rodrigo Bueno lá pelo YouTube. Ô, gente, de verdade, obrigado pela presença de Eu que vocês. agradeço. Ter Muito aceitado o nosso convite. E é o primeiro, com certeza eu vou mais vezes. Vou chamar Mais vocês vezes, para vir aqui, que vai- porque tem foi um muito papo tão assunto. bacana. Eu tô vendo a hora, tô assustado. 5h31 agora. A gente bateu acho que 1 hora de papo aqui. Pô, aí, tá vendo? Passou o tempo e a gente nem percebeu, né? Exatamente. E que- E você chegou a mencionar aí TV, tudo, tem boas novidades em breve aí também. A gente está trabalhando com algumas ideias de não vamos dizer assim, de quadros diferenciados, né, Márcio? Mas Isso. vamos fazer algo diferente, bem bacana para quem nos acompanha em Maringá pela TV, pelas redes sociais também. O pessoal vai ter oportunidade. Esse tempo de bate-papo que hoje a gente não tem, que o tempo de TV é muito curto para informação, nós teremos em breve, E estamos trabalhando aí. Como que nós mencionamos naquela hora, né? A coisa mudou. Muda. E eu bati um papo com ela aqui pelo WhatsApp. De assim, a gente... Pera um pouquinho, quero falar contigo. Eu bati um papo com ela aqui dizendo o seguinte. Acho que foi hoje pela manhã ou ontem. Eu disse assim para ela, viu? Não vamos nos preparar para a entrevista, não. Combinar perguntas. Porque, por exemplo, ela entende tudo do assunto. E eu não entendo nada. Então ela falou, Márcio, o que você quer saber? Eu falei para ela, não vou te passar as dúvidas que eu tenho, porque a gente não quer fazer uma entrevista, a gente quer bater um papo.
E o que nós fizemos hoje aqui foi bater um papo muito legal, bater um papo com muito auditório, né? Porque tem a galera do rádio, tem a galera da internet, das redes sociais de vocês, as nossas. Então, esse papo foi muito bom mesmo. E com certeza a gente sai daqui com a... Agora eu fiquei curioso, eu acho que eu já vou até ligar lá para ver o pessoal como é que faz aqui, porque é importante se reprogramar, é importante a gente ver onde está, de repente, se sabotando. Né? Ó, vem para a turma do Meta Consciente, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro, a última turma do ano. Já tem agora. É, a nossa última turma do ano. E ano. como que é isso? É uma turma? É esse Sim, treinamento que vocês falaram aí? é um treinamento. Esse daí é uma outra imersão, um pouco mais extensa. Começa na sexta-feira, 19 horas. Aí o sábado o dia inteiro e no domingo a gente libera na hora do almoço. Então é o final de semana de imersão. Que legal. E olha o nome dele, Meta Consciente. A gente busca aumentar expandir a consciência. Aumentar a consciência, expandir a consciência da pessoa, para que ela tenha mais consciência de que ela pode ter o timão da vida dela nas mãos delas. Sabe? Navegar nesse mar, nesse barco, ela segurando e dando um norteador, um norte para a vida dela. Isso. E ela tem esse poder dentro dela. E a gente faz florescer isso lá dentro. Legal. Gente, então, ó, você pode, você consegue. Pensa que vai dar certo, só que age também. Entre em contato com o pessoal lá, então. institutoiluminar.com.br ou 991-216262. Certo, gente? Certíssimo. Muito Alguma obrigada. dúvida mais aí? Certo. Alguma dúvida mais? Temos que deixar para a próxima também, né? Vai ter a próxima. Calma. E depois já temos até o telefone, qualquer coisa já liga lá e tal. Gente, obrigado, tá bom? De coração, Muito viu? obrigada, muito Grande abraço. obrigada. Gente, que papo gostoso, viu? Obrigado a todo mundo que tá com a gente, tá?